A Champions League é o maior torneio de clubes do planeta. Apesar da sua grandeza ser constantemente comparada com a do Campeonato do Mundo, o seu reconhecimento é tão grande que é praticamente impossível desconhecer a sua existência. Mas de onde e como surgiu toda esta supremacia? A melhor resposta para esta pergunta é desvendar o seu passado, e por isso hoje vamos conhecer a história da Champions League. Ao contrário da realidade que estamos acostumados, por muito tempo a Europa não teve um método viável para definir o melhor clube do seu continente. Apesar de ter sido a pioneira na descoberta e na prática do futebol criado pelos britânicos, era raro nos primeiros tempos ver os jogos entre clubes de diferentes países com uma certa regularidade. Digo isto pois vale a pena ressaltar que naquela época as viagens longas demoravam muito tempo e além disso custavam muito caro para os clubes. Perante tudo isto, em comparação com as outras nações, os britânicos eram os que estavam mais favorecidos, tanto no contexto geográfico como também na evolução da cultura futebolística. Assim, o dito primeiro torneio que foi disputado entre clubes de diferentes países foi a Football World Championship, torneio anual que englobava os campeões das taças da Escócia e da Inglaterra. Já fora do solo britânico, a considerada primeira competição que envolveu campeões de ligas nacionais distintas foi a Coupe Ponto. Esta competição incluiu campeões nacionais dos Países Baixos, da Bélgica e da Suíça, mas depois também aderiram mais tarde os campeões da França e da Inglaterra. Nos anos 10 existiram mais torneios desse género, tais como o Torneio Internazionale Stampa Sportiva, a Sir Thomas Lipton Trophy e a Coupe de Pyrénées. Mais tarde foi criada em 1927 a Mitropa Cup. Ao contrário das anteriores, este torneio reuniu vários clubes da Europa do Leste e o seu modelo foi inspirado num torneio que foi realizado no Império Austro-Húngaro. Em 1930 foi disputada a Coupe des Nations por iniciativa de um clube suíço, torneio que reuniu os campeões nacionais de 10 países diferentes. Porém, apesar da vontade para dar continuidade à competição, esta acabou por ter uma única edição. Já em 1949 surgiu a Taça Latina, que reuniu os clubes campeões da Itália, da França e dos dois países da Península Ibérica. Porém, apesar de todas estas tentativas, nenhuma delas chegou à verdadeira ambição que os europeus cogitavam, uma vez que a maior parte delas eram muito restritas no contexto geográfico, limitando a participação de clubes de outros países europeus. Nos finais de 1954, havia na Europa um clube inglês que se auto-intitulava o melhor clube do mundo, devido às sucessivas vitórias em jogos amigáveis contra clubes estrangeiros. Esse clube era nada mais, nada menos que o Wolverhampton. Perante esta atitude arrogante, houve um jornalista do jornal L'Équipe que não gostou nada desta atitude, Gabriel Hanot, e sem qualquer hesitação, escreveu logo um artigo onde dizia que se recusava a aceitar a autoproclamação dos ingleses, enquanto este não enfrentasse grandes clubes de renome. Além disso, exigiu que fosse criada uma competição que realmente fosse definir o melhor clube da Europa. Depois do sucesso do seu artigo, juntaram-se imediatamente à iniciativa outros jornalistas da redação, tais como Jacques de Rijswijk e Jacques Ferrand, e juntos começaram a propor ideias, formatos e regras para a competição que idealizavam, tendo sempre como principais inspirações a Taça Latina, a Mitropa Cup e o Campeonato Sul-Americano de Campeões. Além disso, vários clubes europeus apoiaram a iniciativa do jornal francês. No entanto, a redação não tinha recursos suficientes para organizar uma prova desta dimensão. Por isso, esta teve a necessidade de recorrer a uma organização que tivesse capacidades para executá-la. A primeira escolha do jornal foi a FIFA, porém não teve grande sucesso. Então, os jornalistas foram a Viena propor a ideia para ser debatida no primeiro congresso da recém-criada UEFA. Apresentada a proposta, o Congresso Europeu decidiu avançar com a ideia e assim começou a ser preparada a nova competição europeia. O nome atribuído a esta competição foi Taça dos Campeões Europeus e o formato baseou-se num torneio de eliminatórias. Além disso, o troféu da competição foi doado pela L'Équipe e a tarefa da escolha dos clubes participantes também foi atribuída ao jornal francês. Assim, a 4 de setembro de 1955, deu-se o primeiro pontapé de saída no estádio do Jamor, no jogo da primeira mão entre o Sporting e o Partizan, onde o primeiro gol de sempre desta competição foi marcado por um português, João Martins.
Em junho de 1956, foi disputada a primeira final do torneio, em Paris, entre o Real Madrid e o Reims. Foi a partir daí que se iniciou a era mais longa de um único clube neste torneio, que neste caso foi o Real Madrid de Puskás, Gento e Di Stefano. O sucesso da primeira edição contribuiu para a adesão de outros países no torneio. Foi durante esta era espanhola que tivemos, por exemplo, no ano de 1958, a tragédia aérea em Munique, a final com o maior público de sempre na história do torneio, como também o arranque em 1960 do famoso confronto entre os clubes campeões da Europa e da América do Sul. Apesar de todos estes acontecimentos, a Europa ainda estava na mesma situação, isto é, sujeita ao domínio do Real Madrid. No entanto, a invencibilidade do Real acabou depois da vitória do Barcelona, na primeira fase, e graças ao clube catalão, instaurou-se de seguida a era portuguesa na Europa, dominada pelo Benfica de Eusébio. Depois de repetir o feito na época seguinte, o clube português passou o testemunho para os italianos, mais concretamente para os dois clubes de Milão, que somaram juntos 3 taças europeias. Depois da reafirmação do Real em 1966 em Bruxelas, o clube espanhol teve direito de ficar com a taça original do torneio, uma vez que já o tinha conquistado mais de 5 vezes. Isto é, segundo uma regra do torneio, um clube tinha direito de ficar com o troféu original se conquistasse o título 5 vezes ou se o ganhasse 3 vezes consecutivas. No entanto, esta regra foi abolida mais tarde, em 2009, e atualmente os clubes que cumprem pelo menos uma destas exigências recebem um emblema com o número de títulos já conquistados até à data. Mas por conta da atribuição do troféu à equipa espanhola, foi feito um novo troféu numa joalharia em Berna, na Suíça, para substituir o antigo modelo. Em 1967, o novo troféu do torneio foi entregue ao clube escocês, no estádio do Jamor, e no ano seguinte o título viajou com o trio britânico pela primeira vez para Manchester. Depois da conquista italiana no Santiago Bernabéu, em 1969, iniciou-se uma nova era no torneio, a era do futebol total. No espaço de 4 anos, as duas magníficas equipas dos Países Baixos reinaram a Europa, distribuindo os 4 troféus conquistados pelas cidades de Roterdão e de Amsterdão. De seguida foi a vez das terras germânicas afirmarem o seu talento aos povos europeus. Aí o Bayern Munique repetiu o feito dos holandeses, com uma equipa recheada de craques alemães, tais como Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier. A seguir, a glória alemã, instaurou-se o domínio inglês no torneio europeu. Foram uns longos 6 anos de reinado, que tiveram como reis o Liverpool de Bob Paisley, o Nottingham Forest de Brian Clough e o Aston Villa de Tony Barton. Depois disso, a Oriuda alternou por diversos pontos da Europa, tais como Hamburgo, Liverpool, Turim, Bucareste, Porto e Eindhoven. Por outro lado, não poderia deixar de fazer referência à final de 1985, que ficou conhecida como a tragédia de Heysel, que foi responsável depois pela proibição da participação de clubes ingleses em campeonatos europeus por cerca de 5 anos. Nos finais dos anos 80, o Milan voltou a reafirmar-se na Europa, conquistando 2 títulos consecutivos, muito graças ao seu magnífico esquadrão holandês. As últimas edições da Taça dos Campeões Europeus foram marcadas pelas campanhas do Estrela Vermelha e do Barcelona, que conquistaram os dois os seus primeiros títulos europeus. O grande boom que o futebol teve a nível global durante a década de 80 e inícios dos anos 90 despertou o interesse de grandes empresas e estações de transmissão televisiva. Muito por conta disso, em 1991, a UEFA estabeleceu uma parceria comercial com o Team Marketing e foi a partir daí que se deu a revolucionária reforma na Taça dos Campeões Europeus. Na época 1992-93, o torneio sofreu diversas alterações no campo do marketing, começando logo pelo nome, que foi alterado para UEFA Champions League. Também foi criado um logo e um hino para a competição, que foi composto por Tony Britton, hino que teve como inspiração o Zadok the Priest, de George Friedrich Händel. E o formato? Depois da mudança adotada na época anterior, o formato voltou a sofrer umas pequenas alterações. A mudança mais significativa foi a criação de uma fase de qualificação, que permitiu a participação de equipas de ligas de menor expressão da Europa. O primeiro campeão deste novo formato foi o Marseille, após derrotar os italianos em Munique. No entanto, o clube francês não pôde defender o seu estatuto de campeão,
devido a um escândalo que o envolveu no campeonato francês.